Iniciando aqui mais uma mini aula de terraplanagem, projeto e execução. As nossas mini aulas têm o objetivo de focar o empreendedorismo geotécnico. Isso, o empreendedorismo geotécnico pode ser absorvido por qualquer pessoa que saiba ler e escrever para poder desempenhar o trabalho de empreendedorismo geotécnico. Não precisa ter uma formação de nível universitário. Se tiver, um tanto melhor. Qual que é o objetivo? O objetivo é trazer ao alcance de todos o encarregado da máquina de terraplanagem, o operador, o auxiliar de topografia, auxiliar de controle tecnológico, a todos o conhecimento que nós estamos querendo passar aqui, que obtivemos ao longo de 35 anos trabalhando com esse assunto, né? Então, falar uma linguagem fácil de ser assimilada. E na minha aula de hoje eu vou falar de especificações técnicas. As especificações técnicas pode ser um nome meio complicado para muitos, né? Não para o dono do terreno, não para o dono da obra, para os engenheiros, mas para as pessoas mais humildes. Mas as especificações técnicas não são feitas adequadamente, ou seja, o que nós vemos é uma falta de especificação técnica. Nós colocamos aí como um problema geotécnico a falta delas, mas elas são obrigatórias para qualquer obra. O que nós vemos, quando vemos, são desenhos, e desenhos que contêm algumas informações, mas não as especificações técnicas, e são indispensáveis na contratação, porque lá vai reger os detalhes de como vai ser executada a obra, sequência construtiva, controle tecnológico, como ela vai ser verificada, como ela vai ser medida, como ela vai ser paga, né? Elas devem, então, conter essa sequência construtiva que a gente chama de PGT, o Planejamento Geotécnico de Terraplanagem, ou seja, todas as características de materiais e executivas necessárias a qualquer parte ou elemento daquele projeto, daquela obra. É uma segurança do projetista quando tem o projeto, né? Porque a gente está vendo muita gente fazendo obra, pega a máquina, vai no campo e começa a escavar aqui, escavar lá. Quer dizer, quem está fazendo o projeto é o próprio encarregado da máquina, o operador da máquina, e não tem nada contra ele fazer isso. O problema é que a engenharia, né, é muito mais ampla do que está na cabeça de um homem, né? E outra, nós temos as normas técnicas, a NBR 8044 fala disso, todas as normas falam disso. Então, qualquer escavação pode levar problemas a quem é o dono da obra, o dono do terreno, né, ou os profissionais envolvidos naquilo lá. Então, é uma segurança quando tem um projetista, ou qualquer um, para qualquer um que está comandando, permitindo, pagando aquelas máquinas fazerem aquelas obras, ter o projeto. Assim deve conter o critério de medição e pagamento. Quer dizer, quando você não tem as especificações técnicas, quando você não tem o critério de medição e aceitação, que eu chamo de CA, né? Quando você não tem isso, o camarada faz uma coisa que ele acha que está bom, mas à vista, por exemplo, de um outro profissional, não está bom. Ou melhor, nem atende a norma brasileira NBR 8044. Para tal, temos que incluir também os critérios de controle tecnológico. O controle tecnológico é da escavação, como que ela vai escavar, como ela vai estar adequada, a superfície final, onde está a posição dela, as coordenadas, as cotas, as inclinações, né? E o apoio técnico de obra, que hoje eu falo assessoria geotécnica obra, que é o meu trabalho, é a GO, hoje eu falo AGO no lugar de ATO, e a fiscalização, que vai medir os quantitativos que vão estar no projeto, que vão estar no relatório de projeto. Porque a especificação técnica ela faz parte integrante do relatório de projeto. Aí eles vão falar que é caro, que essa obra é muito pequena, não precisa disso. Senhores, grande ou pequena, todas precisam. As especificações técnicas, ou ET, deverá incluir tipos de ensaios, métodos, especificações, quantidades, frequência, critério estatística para tratar os dados, critério de aceitação e avaliação de desempenho. Olha, essas palavras, para quem faz sem projeto, sem critério, sem conhecimento da norma NBR 8044, é complicado, mas não é complicado. E por isso que eu me disponho todo dia das 16 às 17 para podendo orientar sobre essas coisas que a gente faz. Aqui eu queria fazer um destaque à sequência construtiva ou planejamento geotécnico e terraplanagem. A importância
de ter os perfis de umidade, né, e dos resultados de próprio normal. Quer dizer, com isso eu vou poder saber onde eu vou escavar, o que eu vou escavar, que tipo de solo que eu vou escavar e qual que é a melhor propriedade, em função da propriedade melhor desses solos, eu poder colocá-los em um melhor lugar. Então o planejamento geotécnico não é só onde escava e onde a terra, é quem eu estou escavando e qual a propriedade de resistência, deformabilidade e permeabilidade desse que eu estou escavando, para eu conferir, então, um aterro que vai ter propriedades adequadas para o dimensionamento geotécnico. Então, o que eu queria aqui passar esse conhecimento de 35 anos, eu insisto com o tempo, para exatamente sensibilizar os senhores, que eu não estou falando porque eu acho, eu estou falando porque eu vivi, eu estou falando porque eu vivo, eu estou falando porque a gente tem uma empresa especializada nesse assunto. Porque o projeto terraplanagem não é só geométrico, ele é geotécnico. Nós temos que saber quais os materiais que nós vamos escavar, nós temos que saber a propriedade de engenharia desses materiais. Isso aí tem uma baita engenharia. Qualquer um, não tem tamanho. O fato de ser pequena obra ou grande obra, o custo, o investimento é necessário, né? A gente não pode medir uma casa pela porta, né? Tem que ter a porta necessária condizente com aquela casa. Ou seja, uma casa humilde vai ter uma porta mais simplória, mas uma casa super sofisticada vai ter uma porta adequada àquela casa. Então é isso que nós estamos falando. O projeto terraplanagem também deve ser visto da mesma forma. Não que não precisa de porta na casa, né? Então, só porque a casa é pequenininha, não tem porta? Tem porta sim, né? E a casa Big Boy lá, a mansão, vai ter uma porta a nível dela. E é o que eu estou falando. Nós não podemos, só porque a obra é pequenininha, considerando que não precisa porta, né? Vocês entenderam. Mas esse desenho que está aqui logo acima da minha cabeça mostra então a definição das camadas e como que nós vamos tratar cada camada, para onde ela vai ser dirigida. Nessa planta que vocês estão vendo, talvez não vejam direito, mas tem uma numeração mostrando o corte, cortou aqui, vai para cá, vai fazer um aterro aqui, cortou aqui, vai fazer um aterro ali. Isso de acordo com essas propriedades de engenharia, até preparando o subleito para receber o pavimento dessas ruas, no caso é um loteamento. Aqui um detalhe de desenhos, então, que deve ser a parte conjunta com as especificações técnicas. Então, o desenho tem que ter todos os detalhes, e esses detalhes do desenho devem estar escritos nas especificações técnicas de como fazê-lo. Então, por exemplo, esse espaçamento que está aqui, né, o desenho é excelente para poder pôr espaçamento, mas no texto tem que dizer que vai ter tal material, né, que é um reforço, tal reforço de tal característica a tantos metros. A classificação do reforço vai estar aqui, mas vai estar escrita para dizer o que quer dizer esse desenho. O desenho por si, né, ele diz muito, ele ajuda, ele é necessário, parte integrante, mas as especificações técnicas também são. Assim como drenagem, né? Está escrito aqui que é drenagem, está escrito os materiais, e isso a gente deve pôr no desenho, né? Mas devemos escrever, porque para fazer e colocar esse geotexto, esse dreno, tem uma sequência construtiva específica, tem cuidados, tem pontos importantes que podem dar causa de erro, que devem estar mencionados nas especificações, para que não tenha o problema em si. Bom, era isso que a gente queria apresentar nessa mini aula, e eu de novo digo, insisto, que a gente está disponível todo dia, na descrição de todos os nossos vídeos, tem todas as atividades da Academia Dinas de Engenharia Geotécnica, e o primeiro link que tem lá é do grupo do WhatsApp. Qual o objetivo? É que vocês, a partir de lá, tenham contato conosco. Entra no grupo do WhatsApp e solicita, né? E se eu não ver lá, solicita, insiste, para a gente agendar um horário. Porque a hora que eu perceber, aí eu vou para o teu privado e a gente combina um horário para poder tirar, esclarecer qualquer coisa, qualquer dúvida, né, no problema que você tem. Então, vem trabalhar conosco, porque eu chamo trabalhar junto, né? Eu entendo que ao servir os senhores com esse projeto das mini-aulas que vai ao ar todo dia às 16 horas, de segunda a segunda,
eu estou fazendo um ato social, eu estou pondo nosso conhecimento, nossa experiência a serviço da sociedade, para que as obras de terraplanagem sejam feitas de uma forma cada vez melhor, né? E, sobretudo, lembrar das normas e das questões jurídicas por não atender às normas. Obrigado, vamos para a próxima mini aula.